Oi, gente, vamos continuar com o nosso estudo, a trajetória de Jesus, desde a eternidade até aqui na Terra. Então, a gente parou no último vídeo, onde Deus disse a eles, no caso Adão e Eva, para não comerem do fruto de uma árvore especial. Se Adão e Eva desobedecessem aquela regra e comessem daquela árvore, então morreriam. A proibição de comer daquela árvore especial não era difícil para Adão e para Eva. Havia muitas e muitas árvores com frutas lá no jardim. Ao obedecer a Deus, Adão e Eva mostrariam ao Senhor que criam em sua palavra. Estariam confiando que ele sabia o que era melhor. Era isso que Deus queria que fizessem. Apenas crer naquilo que ele disse. Era como se Deus dissesse, confie em mim. Assim era no início, pessoas perfeitas, confiando em um Deus perfeito e se alegrando em um mundo perfeito. Então, essa é a... Eu até já falei um pouco no vídeo anterior sobre isso, né? Sobre Deus dando a ordem e dando a opção para eles obedecerem ou não. Lá em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17, diz assim: E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para comer, para alimento. Gênesis 2 e 9. Então, Deus, né, no seu amor, na sua misericórdia, no seu cuidado, ele providenciou tudo para eles. Tudo mesmo. Todas as necessidades deles estavam ali supridas. Mas ele pediu só uma coisa. Então Satanás, aquele anjo muito mau e cruel, visitou Adão e Eva no belo jardim e ele disse a Adão e Eva que Deus estava escondendo alguma coisa boa deles. Então, olha só a confusão que ele causa na mente dos dois, né? Porque Deus tinha dado tudo, estava tudo perfeito, tudo certo, não te faltava nada, né? Mas aquele a quem não ama Deus e que odeia tudo que tem relação com Deus, ele fez uma visitinha lá no jardim onde estava Adão e Eva e ali começou a colocar a minhoquinha na cabeça deles, né? Como faz hoje em dia ainda. Mas olha só o que aconteceu. Satanás disse que comessem do fruto da árvore especial, então seriam como Deus. Exatamente aquela árvore que Deus disse para não comer. Então ele estava insistindo em que eles deveriam comer, porque seriam como Deus. Satanás tinha um problema, né? Ele queria ser Deus. Então, já que eu não vou ser, mas eu vou dificultar a vida dele, né? Então, eu vou fazer com que esses dois que foram criados por ele agora também queiram ser igual a Deus. Olha só a ideia dele, né? O que Adão e Eva deveriam fazer? Satanás estava falando a verdade ou estava mentindo para eles? Se eles crescem em Satanás, comeriam do fruto, mas se crescem em Deus, não comeriam. Em quem deveria acreditar? Em Deus ou em Satanás? Em quem deveriam confiar?
Até hoje essa luta da gente continua, né? Adão e Eva começaram, né? Tava tudo bom, tudo perfeito, mas ele foi confrontado, né, com isso. Deveria confiar em Deus ou não? Deus estava falando a verdade ou não? Então hoje a gente passa por isso o tempo todo, fazendo, né? Está escrito na palavra, dele para não fazer, mas a gente vem aquelas perguntinhas, será que é verdade? Será que existe mesmo? Será que Deus está falando isso mesmo? Será que a Bíblia não é um livro escrito por homens e não por Deus? Então, e aí começa-se a fazer exatamente o que Deus diz na sua palavra, né? Exatamente o contrário do que Deus diz na sua palavra. Então, algumas delas é culpa nossa mesmo, mas em alguns casos, com certeza, é a vozinha de Satanás instigando a gente a praticar algo que não devemos. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Aí eu li aqui Gênesis capítulo 3, versículos 1, 4 até o 5. Então, só reforçando o que eu estou dizendo, né, dentro da palavra, que o inimigo, Satanás, o inimigo de Deus, né, agora passaria também a ser inimigo do homem e da mulher. Quando Adão e Eva desobedeceram a regra de Deus, o mundo todo mudou. Não era mais seguro e perfeito. Ervas daninhas e espinhos cresceram. Passaram a existir, porque antes não existiam, né? Era tudo perfeito. Ervas daninhas é aqueles matinhos que matam as plantas boas, né? Não tinha espinhos, né? Também. Os animais começaram a matar um ao outro. O mundo se tornou um lugar assustador, cheio de egoísmo, doença e tristeza, um lugar de morte. O pecado sempre estraga as coisas. Ele destruiu o mundo perfeito de Deus. Ele arruinou a amizade especial que Deus tinha com Adão e com Eva. Adão e Eva passaram a estar fazendo a melhor escolha, mas a escolha deles em desobedecer a Deus estragou tudo. Então, eles pensavam em fazer e estar fazendo. Adão e Eva pensaram estar fazendo a melhor escolha, mas a escolha deles em desobedecer a Deus estragou tudo. Então, o homem, né, acha que sabe tudo, né? Deus não sabe, ele sabe. E aqui eles pensaram estar fazendo uma escolha correta. Eu vou conhecer, eu vou ser igual a Deus, eu vou, né? Então, o que essa cobra aí tá falando é o mais certo a fazer, então eu vou fazer. Então, eles estragaram tudo, né? Ali começou a desordem mesmo, né? O mundo deixou de ser perfeito, né? Adão e Eva pensaram estar fazendo a melhor escolha, mas eles realmente desobedeceram a Deus. Com o suor do seu rosto comerá o seu pão, até que volte à terra. Eu li Gênesis 3,19. Toda a natureza criada geme em dores de parto. Romanos 8,22. Por isso Deus os entregou aos desejos pecaminosos do seu coração. Trocaram a verdade de Deus pela mentira
e serviram a coisas em lugar do Criador. Romanos 1, 24, 25. Então, ali entrou o pecado. No momento em que o homem e a mulher resolveram fazer a sua própria vontade, tomaram fizeram a sua própria escolha, deixou de ser perfeito. A palavra correta é isso. Deixaram de ser perfeitos. Agora era tudo errado. Tudo se transformava em dor, em angústia, em perigo, em morte. Por causa dessa desobediência foi quebrada a comunhão, foi quebrada a amizade, a harmonia que existia naquele lugar. Tá certo? Então, no próximo vídeo a gente vê mais um pouquinho, tá bom? Senão vai ficar muito longo esse daqui. Então, eu vou todo dividindo em partes, tá bom?